Então, assim, isso vai uma reflexão sobre passado, ou sobre viagens no tempo, ou viajar para o passado. Assim, cara, para onde que você iria se você tiver. Há quanto tempo que você iria já se tivesse que voltar para o passado, cara? Você já parou para analisar? Você não esquenta não, que eu tô ficando gordo, cara. Tomar conta de casa aqui é complicado. Eu tava vendo assim, né? E aí me veio a seguinte reflexão. Quanto tempo que a gente precisa para tentar resolver alguma coisa? O que, que seria o melhor para a gente voltar? 20 anos? A gente está em 2026, ou seja, em 2006, ajuda? Ajuda um pouco, mas ajuda dependendo da pessoa. Se você tiver, sei lá, 30 anos de idade, ajuda. Se você tiver 47, 50, mais ou menos, entendeu? Agora, para mim, por exemplo, para mim ajudaria se fosse uns 30 anos atrás, entendeu? Porque assim, olha, o tempo passa rápido, cara. O tempo passa muito rápido. O meu pai, ele vai fazer 6 anos, aqui ó, 6 anos que ele morreu. A gente ainda fala dele, conversa dele o tempo todo. Cara, 6 anos passou muito rápido. Se todo mundo tivesse morrido, se meu pai e minha mãe tivessem morrido, eu já teria me formado médico, porque eu teria ido embora daqui e estaria lá no Paraguai, porque eu não vou pagar 12 pau por mês, tá? Se o seu amigo ele paga 12, 8, 10, vai fundo, ó. Eu não fico pedindo pros outros não, tá? É uma crítica que eu não gosto, tá? Mas enfim, vamos voltar ao foco, né? Foco. 20 anos é muito pouco, cara. O tempo passa muito rápido. Nossa, cara, há 20 anos atrás era pandemia. Eu me lembro quando aconteceu a pandemia. Eu me lembro quando meu pai morreu. A gente levou ele lá no hospital. O médico atendeu ele às 6 horas da manhã, né? O primeiro médico atendeu bem, mas a segunda médica, ambos acho que eram bolivianos, uma coisa assim que eles falavam, né? Sotaque. Mas aí, infelizmente, ele veio a falecer. Não sei se ele tinha coronavírus, eu acho que não tinha, mas era março, e março ainda não identificaram. Mas, enfim, ele já tinha uma doença pré-existente, né? É uma polineurite. Por isso que é assim, cara, uma coisa à parte. Quando você tiver fazendo alguma coisa na sua vida, tome muito cuidado, tá? Tome cuidado com o que você fuma, tome cuidado com muito que você come. Toma cuidado também aonde você vai, cara. Porque se você pegar uma doença autoimune, puta que eu pariu, cara. Não vai ter espírito que vai te salvar, mano. A não ser que seja o Espírito Santo, que aí já é outro nível, tá? Enfim, mas o tempo passa, cara. Então, pra mim, por exemplo, 25 em 2001, talvez. Talvez é uma boa. Já melhora, 2001 já melhora. Eu já teria saído da área, porque eu nunca fui muito feliz nessa área de tecnologia. A minha ex, a gente tinha se desmanchado, né? Meu pai estava bem, de certa forma, né? Dava para levar, mais ou menos, né? Mas dava pra gente conversar. Minha mãe também estava mais lúcida. Então dava para aguentar mais os meus planos. Por quê? Porque o tempo passa, cara. O tempo passa. A gente é uma coisa que eu acho engraçado é que a gente vai vivendo a vida e aí a gente não faz planos, né? Ou às vezes os planos não dão muito certo, então a gente vai levando. Porque querendo ou não, para você fazer determinada coisa, você tem que ter condições e você também tem que ter oportunidades. Então, se você tem um pouco de condições e você não tem oportunidades, ou seja, você não vai deixar um parente desamparado
ou algum débito, alguma coisa assim, porque fica complicado, né? Então a gente tem que ser responsável, entendeu? Infelizmente a gente vive num país em que todo e qualquer tipo de responsabilidade nada mais é que obrigação, né? Complicado. Eu tô falando isso pelo seguinte, eu levei a minha mãe no hospital porque ela quase foi nessa, pra pior, né? Que ela pegou um problema e aí o assistente social ficou me enchendo o saco, caindo em cima, mas eu falei, tá aqui, eu tô levando ela, etc. Então eu fiz tudo direitinho. E a maior preocupação, tudo, cara, aí tá me dando maior estresse. Mas ó, esses caras não querem nem saber, entendeu? Mas enfim, de novo, voltando ao foco. Aí faz um ano, isso foi rápido. Um ano da minha vida já foi. Então assim, cara, dependendo de cada pessoa, a gente vai tendo débitos e vai. Débitos pessoais nessa vida. E no meu caso, o ideal seria 1996. E nossa, cara, os anos 90 eram muito bons, viu? Não é porque eu era mais novinho, é porque eram muito melhores, bicho. Muito melhor. Hoje em dia não. Eu sei que se você tem 20, 30, deve ser o melhor porque você tem essa idade. Mas naquela época a gente era um pouco mais livre, não tinha tanta politicagem, dava para escolher um pouco mais. Apesar que eu tenho um lado negativo, né? Que não tinha tantas promoções em termos de estudo. Você vê como é que são as coisas, né? Hoje em dia, tirando medicina, lógico, né? Você tem cursos superiores aí que são muito mais baratos, muito mais baratos. Tá? O pessoal faz uma redução de 50 até 80%. Pô, na minha época não tinha isso não, velho. Um curso de engenharia, só para você ter uma ideia, hoje é o preço cheio, tá? Só para você ter uma ideia, o preço cheio de um curso de engenharia é uns 2 pau a 2 pau e meio. Quando a gente estudava, a gente pagava esses 2 pau e meio. Às vezes na promoção a gente ganhava, né, pagando em dia, ganhava de 10 a 30% de desconto. E na boa, cara, não é tudo isso. Hoje em dia o pessoal tá tendo 80% de desconto. Eu falei, caramba, poxa, na minha época não tinha isso. Aí tava conversando com um rapaz, né, sobre profissão, porque eu sou da área de tecnologia, né? Acho que eu era, porque tá difícil, né? Tô também tô de saco cheio. E o cara falou, não, então eu queria seguir, você vai estudar o quê? Ah, vou estudar tecnólogo em sistema de 2 anos. Quantos você tem? Ah, 20. É 20. Cara, faz engenharia da computação então. São 5 anos, não custa nada pra você. Vai lá, faz. Mas não quis nem saber. Então tá bom, beleza. E o tempo passa. O tempo passa. Se a gente ficar rodando muito isso, né? Eu sei que assim, eu faço meus erros, lógico, que eu tô levando tudo, mas eu sou um ser humano como qualquer, entendeu? Mas eu acho que se eu tivesse que voltar pro passado, eu voltaria 30 anos atrás, pelo menos, porque aí eu corrigiria muitas coisas. Claro, o ideal é sempre quanto mais cedo melhor, né? Mas tudo tem um limite. Você sabe que sim, se a pessoa voltar pro passado, qualquer coisa que ela vai. Tem um negócio, é efeito borboleta. Se ela mexer lá, quanto mais profundo o passado, mais as coisas que estão ao seu redor vão ter consequências, né? Então você tem uma monstruosidade de coisas que você vai interagir. Dá uma olhada no filme Efeito Borboleta. É... Não é daquele ator que viaja pro passado na mente. Aliás, não, esse aí também. São dois. Os dois filmes são Efeito Borboleta. Veja os dois. Os dois são de ficção, né? Um é uma máquina do tempo, e aí eles tentam resolver um problema.
E o outro ele consegue viajar pela mente no passado. Dá uma olhadinha, é muito bom esse filme. Os dois são bons. Tá? Fica a dica de filme. Não tô ganhando por isso não, tá? E aí fica aquela reflexão, né, cara? O quanto que a gente poderia viajar? Cara, quanto mais, melhor. Claro, recém-nascido não dá, porque a gente tem que ter consciência. Tem uma coisa, é por isso que eu fico criticando essas ideias de espiritismo, né? Se você voltar para o passado, você reiniciar de novo, vamos ser sinceros, você não vai querer lembrar? Então é a mesma coisa, cara. Se você voltar para o passado, também vai querer lembrar. Vai lá, volta, sabe de tudo que vai acontecer, né? E aí, você tenta resolver, porque senão não adianta nada, cara. Não adianta porcaria nenhuma. É a mesma coisa, é o mesmo princípio da reencarnação. Se você nascer de novo aqui, você tem que lembrar das coisas. Senão não tem sentido, cara. Imagine você errar de novo a mesma coisa, o mesmo problema. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí fica complicado. Entendeu? Então as viagens, cara, se a gente puder fazer uma reflexão, seria isso. Eu estou muito suspeito em falar sobre projeto, porque assim, eu também eu tenho as minhas dificuldades, né? É, pelo menos as pessoais, então não dá para seguir em frente o tempo todo, entendeu? Mas se você não tem essas dificuldades e você quiser planejar, cara, planeja. Usa o tempo que você quiser. Usa o tempo que você puder e faça, cara, porque depois, mano, depois fica complicado, cara, muito complicado, entendeu? A não ser que você seja um cara de pau irresponsável ou você não tenha feito nada. Agora, se você tá livre, se você não tem tantas responsabilidades, agradeça e faça seus planos, cara. Aí você não precisa voltar ao passado, entendeu? Então fica aquela reflexão sobre a volta ao passado. Assim, só para complementar também sobre viagens, né, astrais pelo passado, eu acho que eu já até falei. Não, eu já falei. Existe a possibilidade de viagem? Existe, mas não existe a interferência. Porque o tempo, apesar dele ser linear, ele não dá para você voltar do jeito que esse pessoal está falando sem quebrar as linhas do tempo. E aí, no caso, sem fazer interferência, você não vai conseguir fazer interferência. Fazer uma projeção astral e viajar para o passado não tem como. O que você acessa são ambientes no passado no qual você consegue visualizar o que aconteceu. Porque se você chegasse e fizesse isso, cara, nossa, isso dava uns problemas muito sérios, né? Apesar que, assim, eu tava vendo, eu tô analisando, talvez eu mude de ideia, né? Eu sinceramente eu não sei, tem que fazer esses experimentos, que existe um negócio chamado Projeto Gateway. Então, o Projeto Gateway, pelo que eu entendi, ele é uma espécie de viagem astral, mental, multidimensional, ou seja, é altíssimo padrão, entendeu? E segundo o que eu li, você consegue fazer algumas mudanças. E aí você acaba mudando o contexto, as pessoas mudam esse contexto. Eu já vi isso em filme, mas a gente tem que entender o seguinte, que muita gente, todas as pessoas hoje em dia, quando vão contar uma história, até o espiritualista, porque eu já vi isso mais de uma vez em mais de uma pessoa, ela pega os contextos de filmes dos anos 90, final do ano 2000, anos 80, 90 e final do 2000, tá? E aí ela fala o contexto como se fosse algo real. Aí você tem que prestar atenção, entendeu? Porque senão, cara, você vai ser enrolado. Não dá pra ser enrolado, entendeu? É complicado, tá? A gente tem que tomar muita atenção nessas coisas, entendeu? Mas aí cabe aquela reflexão de novo. O quanto que seria o ideal pra gente se voltasse no tempo? 20 anos, 25, 30? Se você tem 70 anos, né? Seria o que? 50?
Aí vai com relação à idade, né? Ou tem gente que nem isso faz, falar, ah, não, eu fico aqui mesmo, que se dane, tá muito bom. Aí que é legal, né? Porque aí a vida fica plena, entendeu? Mas enfim, fica essa reflexão, tá? Se você quiser pesquisar mais, só digitar lá Projeto Gateway. Uma dica, cara, pega e começa a fazer pelo chat GPT, pergunta tudo pelo chat GPT, cara. Além dele te responder, ele traz até o conteúdo. É uma boa, tá? Não fique dependente dos outros, não fique dependente de curso dos outros, não fique dependente dos outros de qualquer coisa, porque senão, cara, aí que você vai querer voltar a 50, 60 ou 1000 anos no passado, entendeu? Beleza? Obrigado aí, ó, pela por compartilhar. Abraço pra vocês aí, boa semana.